Olá. No ano de 1860, o professor Rivail, o Allan Kardec, ele se encontrava naquela manhã fria de abril, bastante incomodado, digamos assim, com a situação que estava passando, dificuldades financeiras, muita agressividade nas cartas sarcásticas que lhe enviavam continuamente. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas estava bem consolidada, os livros estavam vendendo bem, mas faltava dinheiro, era aquela situação difícil. Quando estava assim, naquela situação quase desanimadora, quando a sua esposa lhe traz uma encomenda que acabara de chegar. Ele então recebe aquela encomenda, abre, e há uma carta. Ele abre a carta e lê. Há ali um relato de uma pessoa que se diz um profissional, trabalhador de uma grande empresa, lidava com encadernações, ele era um especialista. E ele, nessa carta, dizia que agradecia muito aquelas pessoas que tinham escrito aquele livro que ele estava enviando ao professor Rivail. Certamente enviou para o livreiro, por causa do livro, o autor, né? E o livreiro mandou para o professor Rivail. E ele continuou lendo a carta e ele conta a esta pessoa que escreveu que ele tinha se casado há 2 anos, mas recentemente a esposa teve uma doença que a levou rapidamente ao falecimento, à morte. E que aquele episódio tinha abalado profundamente a pessoa que escrevia a carta. Ele amava muito a sua esposa, Antoinette, que o tinha deixado naquela situação tão inesperada. E ele passava ali pelo rio Sena e ele, em várias ocasiões, pensava em cometer suicídio. Afinal, o seu chefe, muito ríspido, muito correto, mas muito ríspido, o ameaçava de demissão, já que ele faltava ao emprego, desanimado da vida, etc. Uma certa noite fria, diz ele decidiu, iria até o rio Sena, na Ponte Marie, que foi o que ele fez, iria cometer o suicídio. Quando ele coloca a mão sobre a mureta para se jogar dentro do rio, um objeto cai no chão. Aquilo distraiu a atenção dele, ele pegou aquele objeto, foi até uma iluminação fraca que tinha ali próximo e leu no frontispício ali do objeto, era um livro de uma pessoa que dizia: "Este livro salvou minha vida", e recomendando que as pessoas que o pegassem pudessem tirar bom proveito, lê-lo também. E assinava como A. Laurenti. Aquilo atraiu a curiosidade da pessoa que estava escrevendo a carta, e ele disse que leu o livro e mudou completamente de ideia. E ele enviava agora este livro para o Allan Kardec. O livro estava perfeitamente encadernado, de maneira assim,
muito caprichada, com as iniciais de Allan Kardec na capa, onde ele escrevia também uma mensagem. Também me salvou a vida. Agradeço aos que escreveram e que continuem o seu trabalho. Aí assina Joseph Perrier. Allan Kardec, que estava naquele momento vivendo aquela situação de abatimento por causa de todas as dificuldades, ele se reanima, porque afinal ele passa a ver que aquilo que ele estava fazendo estava trazendo bons resultados, salvando pessoas. Ele muda a disposição dele, levanta-se, vai até a janela, olha para a rua, vê os trabalhadores caminhando naquela manhã fria. E ele volta finalmente para sua mesa de trabalho, enxuga uma lágrima e prossegue na sua tarefa. Esta passagem que está escrita neste livro aqui, O Espírito de Verdade, é um livro psicografado por Chico Xavier, por diversos espíritos. E este relato, que aqui foi comentado assim rapidamente, foi escrita pelo espírito Hilário Silva e tem o título Há um Século. É o título desta mensagem deixada por Hilário Silva, nesse livro, O Espírito da Verdade. Muito bem, nós estamos analisando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E tem um dos itens que nós vamos comentar agora, que chama-se o ponto de vista. O Allan Kardec, ele começa a análise do meu reino não é deste mundo, neste subitem o ponto de vista, com a seguinte frase: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Nós tínhamos comentado no vídeo anterior sobre a vida futura. E aqui Allan Kardec fala como decorrência, não é, da fé na vida futura, o ponto de vista sob a qual nós vemos a vida muda completamente. Aí nós voltamos ao relato descrito por Joseph Perrier, em que ele mudou completamente a disposição dele, em que pese a saudade e a dor do afastamento da sua amada Antoinette, ele se reajusta na vida, retoma a vida e prossegue. Então, veja, ele ia cometer um caso extremo de suicídio, já sem qualquer esperança, não tinha fé em Deus, nada. Mas, ao ler o livro dos Espíritos, ele muda completamente o ponto de vista dele sobre a Terra. Sabia que ia se encontrar com a sua Antoinette mais tarde, que a vida continua e que não há nada, não há ocorrências ao acaso, que Deus está no comando, há leis que regem nossa vida, há causas que geram os efeitos que nós recebemos em nós, causas proporcionadas por nós próprios. Ele muda
muda completamente o entendimento daquela dor que ele considerava perda de Antoinette, que agora já havia que não havia perda alguma. Havia apenas uma despedida temporária, onde se encontrariam mais tarde no mundo espiritual, que é a vida verdadeira. Ele muda completamente a sua disposição de viver. E nós podemos verificar que essas mudanças de ponto de vista que nos ajudam a modificar as nossas decisões, aconteceu também com o Kardec. Ele estava ali desanimado, pensando em toda aquela dificuldade financeira, as agressões, tudo mais. Quando ele verifica que aquilo que ele está fazendo está tendo um resultado tão extraordinário como era esperado que fizesse, mas ele não tinha notícias daquilo ali. Ao receber aquela carta e o livro que o Joseph Perrier lhe manda, ele muda o ponto de vista dele e volta ao trabalho e vai em frente. Essa questão do ponto de vista é para nós uma orientação muito interessante. É uma ferramenta para o enfrentamento das coisas do dia a dia. Quando vem uma contrariedade, a gente nos cabe pensar no futuro, na vida futura, né? Esta vida onde nós vivemos é apenas temporária, que a vida é eterna, que depois da vida do corpo, outras perspectivas nos são colocadas, de modo que as coisas desta vida, embora importantes, elas são relativas. Elas têm uma dimensão própria, não são coisas assim definitivas, absolutas, não. Uma pessoa que, ao contrário, que não tem fé na vida futura, não acredita que a vida prossiga depois da morte, não compreenda os fatos que hoje tão claramente a doutrina espírita nos expõe, já entende que tudo que ela vê, a vida presente, tudo se afigura muito importante, é tudo muito radical. Se a pessoa é ofendida e tudo mais, se há uma perda financeira, se há uma perda emocional, tudo se afigura muito absoluto, muito definitivo, e tudo se torna um sofrimento gigantesco. Há um outro livro que eu quero trazer aqui, este livro aqui. Pensamento e Vida. É um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, e que fala sobre a mente e todas essas coisas. A primeira mensagem chama-se Espelho da Vida, falando sobre a mente. Eu quero trazer porque tem relação direta com este assunto do ponto de vista. Veja só. Uma certa parte dessa mensagem ele diz assim: o reflexo, o reflexo do espelho, né, que seria a mente. A mente seria um espelho e o reflexo desta mente, né, esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Eu achei isto muito interessante porque tem tudo a ver com a situação. Vamos retomar ali a questão do Joseph Perrier. O que o levou àquela atitude extrema de buscar o suicídio? Foi a emoção que o jogou para o seu aspecto de animalidade muito presente através dos instintos. Então nós estamos transitando aqui neste planeta entre
a inteligência, muito influenciada pelos instintos, e a razão, conforme já comentamos em outro vídeo. Então, essa transição entre a inteligência, instintos, para a razão, está envolvida neste campo que se forma em nosso ser, que é a emoção. Então, a emoção, ela é dirigida, não é? Ou pelos instintos ou pela razão. A inteligência faz esse trabalho. Quando nós não temos o ponto de vista da vida futura, que tudo está na Terra, etc., naturalmente a emoção dos eventos que nos incomodam, que nos contrariam, que nos perturbam, remete-se para o instinto. E o instinto com a emoção nos leva a atitudes, palavras, pensamentos, como diz ali Emmanuel, que geram o nosso sofrimento ou ao contrário. Quando nós temos esta fé no futuro, o nosso ponto de vista se modifica para a relatividade dos eventos, dos acontecimentos e tal. A nossa emoção se reajusta. Num primeiro impacto, ela tende a se recolher a um instinto de defesa, de preservação, onde geram raiva, ódio, medo, etc. Isso é trabalho do instinto. Se a nossa emoção for para esse lado, nós entramos em sofrimento e cometemos erros. Mas quando nós conhecemos, temos a fé no futuro, conhecemos a verdade, a emoção é direcionada pela razão, não é? E nos equilibra, como aconteceu com Joseph Perrier. Ele se equilibrou, como aconteceu com Kardec, ele se reajustou, não é? Então essa é a mensagem que eu deixo para todos este vídeo, para que nós fiquemos atentos quando ocorrem os eventos que nos contrariam em qualquer ordem, justos ou injustos. Há uma reação imediata, é um reflexo condicionado, não é? Da mente. Reações instintivas que nos levam à autopreservação, que pode gerar o nosso desequilíbrio. Mas no momento seguinte, a nossa razão toma parte e nos leva para o equilíbrio, para a serenidade. Então, quando vierem as primeiras reações, né, de impulsos interiores ao se deparar com eventos que nos contrariam, é parar e, em primeiro momento, fazer uma oração para se acalmar e aí refletir, utilizar a razão, o nosso conhecimento da vida futura, a justiça e a bondade de Deus, antes de mais nada, etc. Esta mensagem é para nós, assim, uma ferramenta extraordinária nesses dias de desafios tão fortes, né, tão intensos, que toda a humanidade está vivendo nestes dias de transição que a Terra está passando, para manter o nosso equilíbrio. No vídeo próximo, nós vamos fazer um comentário a respeito de instruções dos Espíritos, onde fala uma mensagem sobre uma realeza terrestre. Até lá, então.